Glória a Deus, Deus abençoe. Se sinta amada aí pelo Senhor, amém? Queria chamar nosso pastorzão Marcelino. Ei! Deus te abençoe, cara. Aleluia. Boa noite, Central. Boa noite a você que está conosco por meio da transmissão ao vivo. Que privilégio ter a sua companhia. Muito obrigado por nos permitir entrar aí no conforto da sua casa, atrapalhar o seu descanso. Você achou que ia descansar domingo à noite, chegou um link para você, você entrou nele e aqui está você com a gente. Então sejam muito bem-vindos. Se você ainda não fez, eu te convido a fazer. Compartilhe este link com outras pessoas, para que muito mais pessoas possam ser abençoadas nessa noite. Que alegria estar com você aqui. Que privilégio, né? Ainda ontem a gente estava aqui se despedindo e nós já estamos aqui de volta, para a glória de Deus. A gente veio passar o Dia das Mães com as nossas mamães, né? A gente até chegou bem rapidinho aqui, já no meio do culto. Quem estava ali em Linhares fazendo companhia, a nossa coroinha, né? A nossa bênção. E a gente aproveitou aí para cumprir algumas agendas que a gente tinha antes da nossa viagem. E não quiseram desmarcar, e amém, estamos aqui cumprindo então esses compromissos, e quanto carinho a gente já recebeu desde que chegamos aqui, e é uma alegria muito grande estar com você nessa noite. Alegria que a Bíblia diz que a gente tem que celebrar mesmo, alegre-se com aqueles que se alegram, mas a Bíblia diz para a gente chorar com aqueles que choram também, e hoje é o Dia das Mães, e está com a gente aqui o irmão Márcio, que infelizmente, né, ontem perdeu a sua mãezinha. Eu queria chamar ele aqui. Vem cá, Márcio, a gente quer orar por você, meu querido. Eu acho que você não está preparado para isso, mas a gente não pode, né, de jeito nenhum. Não posso vir do sertão para cá e ignorar esse momento de dor do seu coração. E eu queria que você, igreja, estendesse as suas mãos para cá. Vamos orar pelo nosso irmão. Enquanto você estava celebrando hoje o Dia das Mães, ele estava sepultando a mamãe, né? E a Bíblia diz para a gente chorar com aqueles que choram. Claro, ele tem a convicção de que ela está na presença do Pai, mas ninguém está preparado para perder ninguém está preparado para perder, ainda que saiba que está indo para um melhor lugar, mas a gente quer que fica com a gente, né? Então eu queria que você estendesse suas mãos para cá e orasse, abençoando a vida do Márcio. Tem aqui também Camila, que é neta, né? Vem cá também, Camila. Osana não conseguiu vir, né? De jeito nenhum, né? Claro, eu entendo muito bem a pequena Osana. Então ore por essa família, né, que está vivendo um momento de luto, um momento de perda, e se possível no final do culto, dê um abraço neles, né? Transmita o carinho para eles, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos mesmo que o conforto e o consolo que somente o Espírito Santo pode dar, não é aqui o nosso abraço, não é um tapinha nas costas, não é uma palavra, nada disso pode consolar um coração ferido, mas o Senhor pode, a Tua presença pode suprir qualquer ausência, o Teu amor pode suprir qualquer dor, Pai, e nós queremos pedir mesmo agora que o Espírito Santo, nosso amigo, consolador, esteja com essa família enlutada nesse momento, ó Deus, e que o Senhor possa abraçá-los mesmo como ninguém consegue abraçar, que o Senhor possa cuidar deles como ninguém consegue cuidar, Pai. Nós como igreja expressamos aqui o nosso amor por eles, mas o amor perfeito e completo vem do Senhor, e é esse amor que nós liberamos sobre essa família nessa noite. Pedimos, ó Pai, consola, conforta o coração daqueles que permaneceram. Te agradecemos por todo o tempo de existência que tivemos com a vovozinha, e que verdadeiramente ela possa ter deixado um legado nesta família, tudo isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Ontem foi um dia muito especial também. Ontem foi um dia muito especial também, nós tivemos o DNA 1, o seminário DNA 1, ali em Laranjeiras. Alguns irmãos, alguns não, né? Vários irmãos estavam lá, tivemos uma presença muito representativa ali da Central, né? Um tempo de alinhamento, um tempo de direcionamento, um tempo onde nós compreendemos o poder das células, o poder dos relacionamentos, entendemos também o valor de uma liderança alinhada com Deus, e a gente ficou muito feliz em ver cada um de vocês lá. E eu quero convidar você, já rapidamente, a abrir sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 7, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, a partir do versículo 2, traga um abraço da igreja do sertão, a igreja que se reúne lá no sertão,
A gente está aqui, eles tiveram hoje lá uma celebração tão abençoada, né? Um culto especial, ministrando ao coração das mamães. Pode abaixar o retorno aqui, por gentileza? Está bem alto aqui no altar, minha voz é horrível, não sei como é que vocês aguentam, né? Mas vocês são obrigados a escutar, eu não sou, né? Então, pode diminuir bastante o retorno aqui para a gente, deixa só o povo sofrendo aí com a minha voz mesmo. E enquanto nós estamos aqui nesse fim de semana, um culto maravilhoso acontecendo lá, a gente estava vindo para cá agora, recebendo as fotos do culto das mães, tempo tão abençoado ali, e durante a semana, enquanto viajávamos para cá, a célula se reunindo normalmente lá, mesmo com a nossa ausência, né? É o poder da liderança, é o poder da influência, é o poder de a gente acreditar mesmo que a unção não está sobre um, mas está sobre a igreja, né? E a gente está vendo já algo tão extraordinário de Deus acontecendo ali no sertão. Atos capítulo 7, a partir do versículo 2, está escrito assim: e ele respondeu: irmãos e pais, me escutem, o Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai. Não foi uma impressão, não foi apenas uma sensação, mas Estevão, no seu último discurso, na sua última oportunidade, ele diz isso. Quanto a Abraão, não se esqueçam, guardem isso, ouçam com cuidado, com atenção, lembrem-se que o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele ainda estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra, sai do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, e vai para a terra, vai para o lugar que eu te mostrarei. Permito orar mais uma vez com você? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos, e vai orando mesmo aí, pedindo misericórdia de Deus, pedindo que, pela misericórdia dEle, pela graça dEle, que é um favor imerecido, possa falar com você nessa noite. Diga: Pai, fala comigo, Pai, eu preciso te ouvir, eu preciso te escutar. Aparece para mim nessa noite, Senhor, aparece para mim, assim como o Senhor apareceu para Abraão, aparece para mim também, aparece para mim nessa noite, Deus. Eu não saio daqui satisfeito, se o Senhor não aparecer para mim. Então, se o Senhor ainda não apareceu durante o louvor, aparece para mim agora, enquanto a tua palavra é ministrada. Aparece para mim, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te consagramos mais uma vez esse ambiente, esse lugar, as nossas vidas, nossas mentes, nossos corações, os nossos ouvidos, nossas emoções, nossas vontades, nossas intenções, nossas expectativas, nossos planos, nossos sonhos, nossos anseios, nossos desejos, nossos pés, nossas mãos, nossos lábios, nossos olhos, tudo que temos e somos, nós consagramos ao Senhor nessa noite mais uma vez. Declaramos mesmo que pertencemos ao Senhor, que o Senhor é o proprietário de tudo que está nesse ambiente, ó Pai, e que verdadeiramente a nossa mente e o nosso coração, eles são levados cativos agora ao Senhor. E se havia alguma distração ou qualquer outra expectativa no homem, ou na casa, ou no ambiente, ou na música, ou até mesmo na palavra, Senhor, nós nos desfazemos agora de toda expectativa fora do Senhor, e declaramos, ó Pai, que o nosso coração anela pela tua presença, o nosso coração anseia pela manifestação da tua glória nesse lugar. Existe uma fome, existe uma sede, existe um desespero dentro de nós, existe um vazio no coração do homem que é exatamente do teu tamanho, Deus. Então nessa noite apareça para nós aqui, preencha todo o vácuo, todo o vazio, todo o espaço. Oh Deus,
responde aos anseios da nossa alma nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, faça-se presente aqui, manifesta o teu braço forte, operando maravilhas, sinais, prodígios, levantando quem não se levantava antes. Ó papai, renova a nossa fé também nessa noite. Nós estamos aqui diante da palavra que fala sobre Abraão, o pai da fé, e eu te peço mesmo, Deus, renova a nossa fé nessa noite, ressuscita a nossa fé nessa noite, Pai. Leva-nos a um nível maior de intimidade contigo, leva-nos a um nível maior de revelação de quem tu és, leva-nos a um nível maior de experiência com o Senhor nessa noite. Conduze-nos a esse lugar de entendimento, conduze-nos a esse lugar de crescimento, de quebrantamento, conduze-nos a esse lugar de transformação. Nós queremos sair daqui outras pessoas, Pai, outras pessoas transformadas pelo poder da tua presença, Pai. É assim que nós oramos, agradecidos diante da tua palavra, que é poderosa e eficaz para transformar todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você precisa entender o contexto para que o texto faça sentido para você. Esse texto que nós lemos está dentro do contexto da morte de Estevão. Estevão era um dos discípulos. Na verdade, ele não era um dos primeiros discípulos, ele foi fruto da primeira multiplicação dos discípulos. Assim que Jesus deixa a ordem dos discípulos irem e fazerem outros discípulos, eles começam a cumprir, eles começam a sair daquela caverninha, daquele ambiente reduzido, limitado, e começam a pregar o evangelho em lugares inusitados, diferentes, desacostumados, e uma primeira geração de discípulos começa a surgir. Na primeira pregação de Pedro, a igreja já aumenta milhares. Uma igreja de centenas, numa pregação de Pedro, agora se torna uma igreja de milhares. 3.000 almas se convertem no primeiro sermão de Pedro. 3.000 almas se convertem. Não tem nada a ver com a mensagem, não, mas veio um insight aqui agora, e eu preciso dizer para você. Como é que eles sabiam que eram 3.000 almas? Por que está registrado? Como é que Lucas pôde registrar em Atos que eram 3.000 almas? Porque alguém contou. Concorda? Só está escrito que eram 3.000 almas convertidas porque alguém se preocupou em contar. Então cai por terra a ideia de que Deus não está preocupado com números. Cai por terra essa ideologia mentirosa que muitas vezes entra dentro da igreja e que diz assim: esse negócio de ficar contando pessoas na célula não é de Deus, não. Esse negócio de ficar falando números, esse negócio de ficar dizendo que tem 54 células, depois fala que tem 60, essas coisas não são de Deus, não. Deus não está preocupado com números, Deus não está preocupado com quantidade. Se Deus não estivesse preocupado com quantidade, Ele não se preocuparia em preparar um céu para que todas as pessoas que receberem Jesus como Salvador estivessem lá. Se Deus não estivesse preocupado com quantidade, Ele não estaria construindo mansões celestiais para que o máximo de pessoas possível possa usufruir da eternidade com Ele. Se o texto diz que 3.000 almas se converteram, é porque alguém se preocupou em contar. É por isso que nós temos supervisores, para saber o que está acontecendo em cada célula. E é por isso que nós temos relatórios. E é por isso que você, líder de célula, não pode achar que isso é apenas uma coisa que não faz diferença. E Estevão então é fruto dessa primeira multiplicação da igreja. E a vida de Estevão é um exemplo para nós, porque Estevão, ele já nasce no poder, ele já nasce no mistério. Estevão já nasce canelinha de fogo. Estevão já nasce assim cheio de autoridade. Ele logo é instituído como diácono, ele logo é colocado como líder. E aí também cai por terra aquela ideia equivocada que alguns têm, porque quando a gente recebe alguém como um novo convertido, como um discípulo da igreja,
e aí muito rapidamente essa pessoa começa a galgar níveis de crescimento na igreja. Alguns torcem o nariz e dizem assim: mas acabou de se converter. Estevão tinha acabado de se converter e ele já se torna um diácono da igreja primitiva. Porque deixa eu te dizer, não é sobre tempo, é sobre intensidade. Não é sobre tempo de convertido, é sobre fome, é sobre sede, é sobre desejo de agradar o Senhor. Alguns passaram a vida inteira dentro de uma igreja e nunca produzirão frutos, mas verão ao mesmo tempo gente que acabou de entregar a vida para Jesus, estando com suas mãos cheias, com seus cestos abarrotados, porque não é sobre tempo de igreja. Isso aqui não é empresa que você recebe rescisão pelo tempo que você permaneceu, não. Naquele grande dia, Deus não perguntará quanto tempo você ficou na igreja. Naquele grande dia Ele vai perguntar: cadê os frutos? Cadê os discípulos? Cadê o fruto? Cadê o discípulo? E Ele perguntará isso para quem nasceu na igreja e perguntará para quem acabou de ser convertido. Estevão tinha acabado de se converter e ele já mergulha, ele já se lança intencionalmente e intensamente no ministério. Ele já é colocado como diácono da igreja e ele já começa a servir o Senhor. E especialmente como diácono, ele começa a servir as viúvas, ele começa a servir as casas das viúvas com os alimentos. Mas rapidamente ele já começa a ser alvo de intriga da oposição. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você quer servir ao Senhor, se você quer agradar ao Senhor, se prepare para desagradar aos homens. Se você quer agradar o Senhor, se prepare para desagradar os homens. Ou você acha que eu não sei, que no meio de toda aquela despedida maravilhosa que vocês prepararam, não tinha gente torcendo o nariz dizendo assim: não concordo com esse negócio do pastor ir pro sertão, não. Você acha que eu não recebi um monte de mensagem perguntando: pastor, você acha que está certo mesmo deixar a igreja aqui e ir para lá? Guarda uma coisa no seu coração: se você está decidido a agradar o Senhor, se prepare para desagradar aos homens. Pouco antes daqui, o apóstolo Pedro está dizendo isso: mais importa a mim agradar o Senhor do que agradar aos homens. Eles queriam que Pedro negasse a verdade do Evangelho, eles queriam que Pedro negasse a obra que Jesus tinha feito na vida dele. E Pedro diz: não, eu não posso negar o meu Senhor. Assim como tantos mártires da fé, que sendo colocados diante de uma espada, que sendo colocados diante de uma fogueira, durante a era da perseguição, eles eram forçados a negar Jesus, a negar a fé, e eles diziam: não, eu não posso negar aquele que nunca me negou. E assim que Estevão começa a despontar como um diácono de excelência, já começam a colocar os olhos sobre ele, já começam a criar intrigas contra ele. Resumo da história você sabe, tá? Estevão lá agora, ajoelhado em praça pública, pronto para ser apedrejado, martirizado por não negar a fé. E deram a ele a oportunidade para fazer seu último discurso. E aí eu te pergunto, meu irmão, se você está pronto para ser morto e te dá uma oportunidade de fazer o último discurso, você aproveitaria isso para quê? Bom, eu aproveitaria para tentar me defender. Se eu estou pronto para ser morto e dizem para mim: você tem tempo aí de ter suas últimas palavras, o que é que eu faria? Pensaria no discurso para me defender. Pois deixa eu dizer uma coisa: Estevão, tendo a oportunidade de dizer suas últimas palavras, ele não aproveitou para se defender, mas ele usou suas últimas palavras para defender a fé e o evangelho que ele estava proclamando. Estevão é considerado o primeiro mártir do evangelho, e ele é considerado também o primeiro apologeta. Apologética é a área da teologia que se dedica a defender a fé. E Estevão usa seus últimos momentos de vida, suas últimas palavras, não para defender a si mesmo, mas para defender a fé, para defender o evangelho que ele proclamava.
E ele começa a contar a história então da humanidade. E é tremendo o discurso de Estevão. Esse último discurso de Estevão é tremendo, porque ele começa a contar a história da humanidade. E no discurso de Estevão, ele está se prendendo e ele está contando toda a história da humanidade. Mas a intenção dele é, ao contar toda a história da humanidade, deixar claro para todo mundo que Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. A intenção de Estevão em contar toda a trajetória da humanidade era deixar claro para aquelas pessoas, inclusive para quem estava com a pedra na mão, pronto para tirar sobre ele. A intenção dele era deixar claro que nenhum movimento na terra acontece se não houver a aprovação dos céus. Então ele começa a descrever como que Deus vai construindo e costurando a história, pelo seu poder, pela sua soberania e pela sua vontade. Ele vai costurando a história, ele vai juntando retalhos que a princípio parece que não vai dar em nada. Deus, pela sua soberania, pela sua vontade, ele vai construindo uma trajetória, e a gente vai olhando e dizendo: mas isso não tem sentido, isso parece não fazer sentido nenhum. Mas o último discurso de Estevão tem a intenção de dizer para todo mundo que está ali: ei, Deus nunca perdeu o controle da história. Ei, Deus sabe exatamente o que ele está fazendo. Desde o princípio, ele sempre interviu quando necessário. Desde o princípio, ele sempre levantou homens, e ele também abateu homens. E quando ele vai falar de Abraão, ele diz: foi assim com o pai da fé. Abraão, que vocês tanto veneram, porque quem estava com a pedra na mão ali para matar Estevão eram os judeus, autorizados pelo Sinédrio, o tribunal gospel da época. E é como se Estevão estivesse dizendo assim para aquele povo, para aquele público ali: Abraão, que vocês tanto veneram, Abraão, que vocês tanto honram, por ser o pai da fé, por ser o patriarca da nação de Israel, foi para Abraão que Deus apareceu. Tudo começou, Israel só existe porque um dia Deus apareceu para Abraão. Esse é o discurso de Estevão para quem está com a pedra na mão, já pronto para matá-lo. Você só existe porque um dia Deus apareceu para Abraão. Deixa eu te dizer, meu irmão, você não é obra do acaso. Você não é uma vírgula na história da humanidade. O que Estevão está dizendo aqui é: vocês só existem porque um dia Deus apareceu para um homem chamado Abraão, que vocês tanto veneram por ser patriarca da nação de Israel. Deus apareceu para ele quando ele ainda estava na Mesopotâmia. Em outras palavras, Abraão nem era Israel ainda escolhido, Abraão nem era o povo sacrossanto. Abraão ainda estava na Mesopotâmia, era parte de uma família pagã, fabricante de ídolos. Mesopotâmia era, se não o centro, era um dos centros de peregrinação religiosa daquela época. Mesopotâmia, na época de Abraão, é Aparecida do Norte em nossos dias, é Belém nos dias de Ciro de Nazaré, é Juazeiro do Norte em tempos de Padre Cícero. E a família de Abraão enriqueceu com a fabricação de estatuetas, imagens de ídolos. E é nesse contexto de idolatria, de paganismo, que Deus aparece para Abraão. Você sabe por que os judeus estavam tentando apedrejar Estevão? Porque na cabeça daquele povo, Deus não podia fazer obras grandiosas na vida de alguém que não tivesse feito parte do clã religioso. Eles estão irritados, eles estão irados com Estevão, eles estão querendo destruir Estevão, porque Estevão é uma figura estranha à elite religiosa daquela época.
Estevão é uma afronta. Presta atenção no que Deus está querendo falar com você nessa noite. Estevão, ele está sendo morto porque ele é uma afronta à elite gospel daquela época. Estevão é aquele tipo de alguém que a gente olha e diz: não é possível Deus usar essa pessoa. Estevão é o tipo de pessoa que a gente pensa assim: mas acabou de se converter, não é possível que Deus fale com ele. Tem que passar primeiro pelo ponto A, pelo ponto B, pelo ponto C. Uma voz antiga diz que Jesus é o caminho e a igreja se tornou o pedágio. Porque não é de hoje que a gente vai dificultando as coisas, não é de hoje que a gente vai complicando as coisas. E quando a gente vê Deus operar de forma simples na vida de alguém que a gente não acredita que poderia ser usado por Deus, a gente, ao invés de dar glórias ao nome do Senhor, a gente logo estranha. Foi o que aconteceu naquela época. Eles estão matando Estevão, estão querendo calar a voz de alguém que na cabeça deles era um herege, era alguém que não tinha moral, não tinha autoridade espiritual para falar em nome de Deus. Esse sujeito agora há pouco estava aí bebendo, esse sujeito agora há pouco estava aí farriando, esse sujeito agora há pouco estava fazendo tudo que Deus não aprova, e agora Deus está usando ele. Não é possível. E Estevão diz assim para aquele povo: não se esqueçam de Abraão. O pai da fé foi chamado quando ainda morava na Mesopotâmia. Deus apareceu para ele quando ele estava muito longe do templo. Abraão não sabia o que era dízimo, Abraão nem sabia o que era oração, Abraão nem sabia o que era Bíblia, Abraão não fazia ideia do que era a igreja, mas Deus apareceu para ele. O Deus glorioso apareceu para uma criatura asquerosa. O Deus santo se revelou a um ser pecador. O grande, o Elohim, Yahvé, Adonai, apareceu para um homem pecador. Abraão não era judeu, Abraão não era do clã gospel, evangélico, religioso, e Deus escolheu aparecer para ele. Não se esqueça que a história de Abraão está no início da Bíblia. Esse texto que nós lemos de Atos é uma citação lá de Gênesis, o que me leva a entender, crer e até afirmar com muita propriedade que desde o início Deus tem uma atração pelos excluídos, Deus tem uma atração pelos que não são, Deus tem uma atração pelos que estão fora do holofote, Deus tem uma atração especial, e Deus parece ter uma queda especial por levantar e usar aqueles que não estão na mira da religião. E Estevão diz: olha, vocês estão querendo me matar porque teoricamente eu não tenho autoridade espiritual para falar em nome do Senhor. Tudo bem, vocês podem me matar, mas se lembrem de Abraão, se lembre do que Deus fez. Ô meu irmão, Estevão, ao invés de se defender, ele recorre aos feitos do Senhor. Quanta energia nós gastamos diante de uma crise, diante de um conflito, diante de uma briga, de uma discussão, diante de uma contenda, de uma contrariedade. Quanta energia nós gastamos tentando nos defender. Pois deixa eu te dizer, o salmista diz: ó minha alma, não se esqueça do Senhor e dos seus benefícios. Meu irmão, deixa eu te dizer, ao invés de você ficar gastando energia se defendendo, gaste energia se lembrando e fazendo os outros lembrarem-se dos feitos maravilhosos do Senhor. Pastor, mas peraí, pastor, calma, pastor. Mas mataram Estevão, é verdade, mataram Estevão, mas ele deixou um legado.
ele deixou um legado que inflamou o coração das pessoas. Deixa eu te dizer, ali diante de Estevão, estava ali diante daquela cena um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso, estava ali diante do cenário. Ele não apenas estava enxergando, mas o próprio Paulo diz depois que ele colaborou, que ele trabalhou, contribuindo para que Estevão fosse morto. Quando chegava alguém tentando pegar uma pedra, a capa que eles usavam sobre os ombros caía e atrapalhava. Saulo de Tarso chegava e dizia: vem cá, deixa eu segurar sua capa aqui para facilitar para você. Pois o próprio Paulo diz que ele ajuda, auxilia na morte de Estevão. Ele não apenas consente, mas ele auxilia, segurando as capas dos acusadores, para que eles ficassem com as mãos livres para pegar pedras e atirar sobre Estevão. Ali está Saulo, diante de um homem que, ao invés de se defender, e ao invés de buscar os seus atributos para dizer: não me matem porque eu sou cristão de verdade, não me matem porque eu vou todo domingo à igreja, não me matem porque eu levo a Bíblia a sério, por favor, não me matem, eu tenho uma família em casa para cuidar. Não, Saulo está ali diante de alguém que, tendo a última oportunidade de se defender, ele não o faz, mas ele recorre aos atributos do Senhor, e ali diante de seus acusadores ele começa a dizer: Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é Senhor da história. Foi Ele que chamou Abraão, estando ele ainda na Mesopotâmia. Foi Deus que chamou alguém que ninguém dava crédito e fez dele o pai da fé. Pois bem, homens, varões galileus que estão aqui, a fé que vocês têm primeiro foi gerada no coração de alguém que nada merecia, que nada podia. Pois aquela atitude de Estevão é como uma flecha no coração de Saulo. Ele sai dali desesperado. Pouco tempo depois, Atos capítulo 9, Saulo está tendo a sua própria experiência com Jesus. Quando você, diante da crise, você busca argumentos para se defender, você pode até sair da encrenca, mas você não deixa um legado. Mas quando diante de uma adversidade, quando diante da crise, quando diante da aflição, quando diante da condenação, quando diante das palavras de acusação, quando diante dos seus inimigos, ao invés de se defender, você recorre aos atributos de Deus. Talvez você até perca a briga, mas você deixa um legado no coração das pessoas. Não se esqueçam, meus irmãos, irmãos e pais, por que eu disse que você precisava entender o contexto para entender o que Deus quer falar com você nessa noite? Porque Estevão está chamando de irmão e pai quem estava com a pedra na mão para matá-lo. Estevão está chamando de irmão quem está com a pistola apontada para a cabeça dele. Estevão está chamando de irmão quem está com a língua afiada, cheio de palavra de condenação. Estevão está chamando de irmão, de amigo, de pai, quem está doido para exterminá-lo. Na verdade, Estevão não morreu. Estou eu aqui, milhares de anos depois, trazendo ele de volta à sua memória. Existe um ditado antigo e muito falado em nossos dias, especialmente em tempos de redes sociais, que diz que quem não é visto não é? De novo, quem não é visto não é? Mentira. Na verdade, isso não é uma verdade. A verdade é: quem é amigo de Deus nunca será esquecido. Você não precisa ficar se esforçando para sua imagem estar em evidência. Quem é amigo de Deus nunca será esquecido. Quem é visto não é lembrado. É a tentativa humanista e capitalista de manter você ocupado com o que não deveria se ocupar, se autodefender, se autopromover. Pois a Bíblia diz que não existe autopromoção. A Bíblia diz que toda boa dádiva só pode vir do alto, do Pai das luzes. Toda autopromoção não é bênção de Deus. Meu irmão, se o lugar que você está foi conquistado pelo esforço das suas mãos, sai daí!
Se o título que você está ostentando foi conquistado pelo seu esforço, rasga ele. Nenhuma boa dádiva pode vir senão do Pai das luzes. Nenhum lugar da vida dessa terra tem valor se esse lugar não for o centro da vontade de Deus. Se você ler a história inteira, você vai ver um homem pronto para ser apedrejado, calmo, sereno e tranquilo, sem tentar se autodefender e sem nenhuma tentativa de sair daquele lugar. Eu já estaria recorrendo a habeas corpus, eu já estaria recorrendo ao TSF, eu já estaria recorrendo aos meus atributos, eu já teria colocando a minha história na rede social para ver se alguém se comovia e viesse em minha defesa. Estevão não faz nada disso. Sabe por quê? Incrivelmente, pode parecer paradoxal, mas Estevão sabia que aquele lugar que ele estava era um lugar que tinha cheiro de morte, mas era o centro da vontade de Deus. Talvez você está num lugar perfumado e esse lugar não seja o centro da vontade de Deus. Talvez você esteja num lugar tranquilo. Talvez você esteja vivendo uma realidade que ninguém está contra, ninguém está falando nada, ninguém está indo contra você, está tudo a seu favor, está tudo bacana, está tudo dando certo, está tudo fluindo, mas talvez esse lugar não seja o centro da vontade de Deus. Estevão está ali, ajoelhado, em meio a um círculo de pessoas, pronto para apedrejá-lo, e ele não tem nenhum esforço para sair dali, porque ele tem convicção, tem certeza que aquele lugar é o centro da vontade de Deus. Ele diz: irmãos, lembrem-se de Abraão, porque Deus apareceu para ele. Ontem quem estava lá no DNA vai lembrar do que eu disse. Se Deus não aparecer para você, sua vida cristã não passa de uma jornada religiosa. Deus precisa aparecer para você. Conversão é fruto de Deus apareceu para mim. Eu nasci num lar cristão, indo e voltando agora para o sertão, tive o privilégio de passar no povoado que eu nasci. Está lá, do mesmo jeitinho. A casa que eu nasci, irmãos, curiosamente, ela não tem a mesma cor da época, não. É a mesma tinta da época. 46 anos atrás não pintaram a casa. As mesmas janelinhas, as mesmas madeiras, está lá. Eu nasci num lar cristão, desde pequeno frequentando a igreja. Mas eu fui ter a minha experiência pessoal com Deus agora, já no início da minha juventude. Eu morava aqui em Vitória já, sozinho, morava num apartamento ali na Cidade Alta, e ali Deus apareceu para mim. Aquela Bíblia que eu lia todo dia, de repente as letras saltam e ganham vida. De repente aquele discursinho religioso de todo domingo perde o sentido, porque Deus apareceu para mim. Deus apareceu para mim, eu jogado no meio da sala, em meio a uma poça de sangue. Uma enfermidade terrível, cruel, me pegou. Trabalhava muito e tanto que não dava nem tempo de diagnosticar a doença. E quando foi diagnosticado, eu já estava quase pronto para partir dessa para outra. Quem não sabe, eu tenho 100% de um pulmão tomado pelo bacilo de Koch, que é o causador da tuberculose, e eu tenho 25% do outro pulmão. Então eu vivo, respiro, caminho, vou para cá e vou para lá, só com 75% de um pulmão. Se eu demorasse mais um pouquinho e tomasse 50% de um pulmão, aí já era impossível viver só com 50%. Ou eu teria que viver a vida inteira num balão de oxigênio. Pensa a misericórdia de Deus. Eu fui salvo pelo gongo, eu fui salvo no dia D, eu fui salvo por Deus na hora H. E foi ali, jogado na sala daquele apartamento, no meio de uma poça de sangue que saiu da minha garganta, que Deus apareceu para mim. Sua vida cristã não terá sentido nenhum
Você pode entrar, sair, vir em congresso, conferência, encontro, desencontro, reencontro, pós-encontro, mas sua vida não terá sentido nenhum para você, até que Deus apareça para você. Deus precisa aparecer para você. Se Ele já apareceu, Ele tem que aparecer de novo, e se Ele não apareceu ainda, Ele precisa aparecer para você. E eu oro mesmo, e vim orando pela estrada, para que essa seja uma noite em que, assim como Deus apareceu para Abraão, Ele apareça para você hoje aqui também. Estevão está dizendo: ei, Deus apareceu para Abraão. Ele não teve apenas um surto psicótico, não foi apenas um êxtase espiritual, ele não escutou de alguém, embora seja importante escutar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Mas Estevão está recorrendo a uma história que precisava ser contada, porque parece que o povo tinha esquecido da realidade de um Deus soberano, um Deus que costura a história, um Deus que usa pessoas improváveis, um Deus que tira um pequeno moleque de detrás das ovelhas malhadas e faz dele o maior rei da história de Israel. E eu estou falando de Davi, um rei que pega uma mulher prostituta que morava no meio da muralha de Jericó, e eu estou falando de Raabe e coloca ela na genealogia bíblica. Um Deus que pega Ruth, uma desprezada, uma mulher que não tinha nada para oferecer, e coloca ela na história de Jesus Cristo. Um Deus que pega pessoas que não tinham nome, um Deus que pega pessoas que não tinham sobrenome, um Deus que pega pessoa que não tinha dinheiro, não tinha status social, e os coloca em posição de evidência. Parece que os judeus, parece que os hebreus tinham esquecido de onde eles tinham saído, que eles eram um povo miserável, que viviam como escravos no Egito. Mas Deus pega Moisés, outro improvável, e o transforma no libertador. Parece que aquele povo tinha se esquecido do lugar onde eles tinham saído. E talvez a maior miséria do coração do homem é quando ele se esquece do lugar que ele saiu. É quando ele começa a se achar, só porque agora tem. Mas ei, você que agora tem, ontem não tinha. Ei, você que agora pode, ontem não podia. Ah, mas tudo bem, pastor, agora eu posso. É porque eu estudei, você estudou nada. Agora você pode, porque Deus, o Eterno, colocou um cérebro dentro dessa cabeça de oco aí. Você pode nada, você só conseguiu chegar onde chegou porque Deus te deu força, te deu habilidade, te deu capacidade, te deu sabedoria, te deu inteligência, te deu saúde, te deu vigor. Não existe eu cheguei aqui porque eu consegui. Você não conseguiu nada. É porque a boa mão do Senhor esteve sobre você. Você só está de pé por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, e é por causa delas que nós não somos consumidos. A graça, o favor imerecido de Deus toca-nos todos os dias. Todos os dias nós somos alvos da graça, o favor imerecido de Deus. E você só chegou aqui nessa noite, não é porque você é um crente especial e um crente perfeitinho que vem todo culto de domingo à noite. Se Deus resolvesse desligar sua tomada antes de você sair de casa, nós estaríamos agora nessa noite celebrando o seu velório. Você está de pé, vivo, respirando, com saúde, celebrando o Senhor, com essa mão levantada, com o seu coração pegando fogo aí, porque a graça de Deus te alcançou, porque a fidelidade de Deus se revelou a você, porque Deus é soberano e Ele continua atuando na história. Deus apareceu a Abraão, e isso mudou a vida e a trajetória dele. Deus apareceu a Abraão, e isso mudou a vida e a trajetória dele. Antes de morar em Harã, ou seja, antes de se aproximar da terra prometida, da terra santa, não estando ainda ali, Deus apareceu para Abraão. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que se sintam incapazes. Talvez eu esteja falando para pessoas nessa noite aqui que se sintam fora do circuito de Deus. Eu já conversei com tanta gente que diz para mim assim: pastor, esse negócio de igreja não é para mim. Definitivamente eu não nasci para ser crente, pastor. Ah, pastor, eu não consigo. Deixa eu te dizer, Deus chamou Abraão e fez ele pai da fé quando ele ainda não tinha cara de crente, quando ele não tinha jeito de crente, quando ele não tinha Bíblia de crente, quando ele não cantava música de crente, quando ele não sabia onde era a igreja dos crentes. Deus apareceu para ele. E Deus pode aparecer para você nessa noite.
o mais improvável, o mais incapaz, o mais fraco, o mais terrível pecador, Deus pode aparecer para você nessa noite. Talvez você está assistindo esse vídeo, talvez você está tendo acesso a esse conteúdo, e você foi para a internet para fugir das suas dores, para fugir dos seus dramas, e esse vídeo chegou até você. Eu quero dizer para você, através desse vídeo, Deus pode aparecer para você, mudar a sua trajetória, mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua família, te dar um nome novo, para a honra e glória do nome dEle. Não é sobre o lugar onde você está, é sobre quem está nesse lugar com você. Não é sobre o lugar onde você está, é sobre quem está nesse lugar com você. Minha experiência com Deus começou quando eu estava dentro de uma boate chamada Itaparica Tênis Clube, lá em Vila Velha. Eu trabalhava no Banco do Brasil, e quando terminava o expediente, a gente entrava numa Kombi para sair entregando o pessoal, e aí quando entregava todo mundo, os 3 mais malucos ficavam na Kombi, e a gente descia em Itaparica, passava a noitada inteira, naqueles negócios doidos lá que você possa imaginar. E um dia eu cheguei lá doido para ir para o banheiro, estava apertado, eu corri para o banheiro, e quando eu cheguei no banheiro, eu tive que sair pulando por cima de corpos que estavam ali em overdose, saí pulando assim. Aí eu sentei no boxzinho apertadinho assim, assustado, e uma presença inexplicável tomou aquele banheiro fétido, tomou aquele ambiente sujo, e eu com os olhos fechados assim como eu estou aqui agora, assustado, eu ouvi uma voz dizendo: o que você está fazendo aqui? Eu tive a impressão que passou rápido, mas não passou não. Eu estava minutos ali dentro, muito tempo ali assustado. Eu nunca tinha passado por cima de corpos em overdose. E passou um tempo. E sabe o que aconteceu? Enquanto eu estava no banheiro, um dos meus amigos foram chamados para retornar para o trabalho por causa de uma emergência. E eles foram embora os 3. E eu fiquei lá sozinho, sem dinheiro, sem nada. E naquela época não tinha Pix nem PicPay. E sabe o que eu tive que fazer, irmãos? Terminar a noite deitado dentro de uma manilha para fazer esgoto, numa praça em Itaparica. Eu não dormi, porque a noite toda eu ficava pensando assim: o que eu estou fazendo aqui? Esse não é o meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu te dizer, não é sobre o lugar onde você está, é sobre quem está com você nesse lugar. Quando amanheceu, eu consegui pegar uma carona e seguir a vida adiante. Talvez você esteja vivendo uma realidade não igual, mas parecida. Talvez você esteja vivendo uma realidade onde seus prazeres têm falado mais alto. Você tem entrado em lugares fétidos dessa vida. Tudo isso para tentar suprir as necessidades da sua alma. Talvez você tenha buscado em relacionamentos. Até a menina que estava ali com a gente desapareceu naquela hora. Talvez você tenha buscado em relacionamentos o suprimento desse vazio enorme que está no seu coração, pois uma voz antiga diz que há um vazio no coração do homem que é exatamente do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio do seu coração. Só Deus pode suprir essas demandas e essas necessidades que você demonstra ter. Se Deus aparecer para você como apareceu para Abraão, a sua vida nunca mais será a mesma. E sabe o que? Esse Estevão que está dizendo que Deus apareceu para Abraão, antes de receber a pedrada mortal, Deus apareceu para ele. Antes de receber a pedrada mortal, esse Estevão olha para o céu e diz: eis que eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem está lá à destra do Pai. Meu Jesus, meu Deus, tudo muda na vida de alguém. Tudo muda na vida de alguém que teve uma experiência pessoal com Deus, pois um cenário de dor se transforma num cenário de glória. Deus aparece para Abraão e o tira
da zona de conforto. Deus aparece para Abraão e o tira do lugar de comodismo e, perdão, comodismo não, comodidade, são coisas diferentes. Deus aparece para Abraão e o tira da comodidade, do conforto, da casa do papai. E como Estevão faz bem lembrar, chama Abraão para ir para uma terra que ainda lhe seria mostrada. Esse texto tem falado muito ao meu coração lá no sertão. Porque olha o que Deus disse para Abraão: sai da sua terra e depois vá para a terra que eu vou te mostrar. Talvez você nunca parou para perceber um detalhe tão fundamental nesse texto. Para ir, primeiro você tem que sair. Primeiro você sai, depois você vai. Muitos nunca irão, porque nunca sairão. Vá para a terra que eu te mostrarei. Em outras palavras, vai para o lugar que é o centro da minha vontade. Antes de ir para qualquer outro lugar, você precisa sair do lugar onde você está. Não existe ir sem sair. Em toda a Bíblia, nós encontramos convites e até ordens de Deus para a gente olhar para o futuro. E por que muitos não conseguem olhar para o futuro? Porque não saíram do passado. Você nunca vai para o futuro glorioso que Deus tem para você, até que você saia do passado vergonhoso pelo qual você andou. Você nunca vai antes que você saia. Ir, ou melhor, sair precede o ir. Há pessoas que nunca vão desfrutar de um lugar de riqueza e prosperidade, porque não conseguem sair do lugar de pobreza e miséria. Há muitas pessoas que nunca vão para um lugar de paz e contentamento, porque nunca saem do lugar de intriga e contenda. Estão sempre brigando consigo mesmos, estão sempre brigando com todo mundo ao redor, estão sempre brigando com Deus. E Deus está dizendo: sai desse lugar, vai para um lugar de paz que eu tenho preparado para você. Mas ninguém vai até que saia. Isso explica porque em muitos cultos de missões, quando o preletor faz o convite para quem quer ir fazer missões, normalmente você tem uma quantidade enorme de pessoas aqui na frente, mas na prática ninguém ou quase ninguém vai. E sabe por que quase ninguém vai? Porque quase ninguém sai. Você só vai depois que você sair. Você só experimenta algo novo depois que você abre mão do velho. Você só come fruta fresca depois que você jogar a podre que você está guardando na geladeira. Pois você sabia que tem gente que guarda fruta podre na geladeira porque tem medo de perder. E Deus está dizendo: vai para um lugar de fruta fresca, de fruta nova. Eu quero encher a tua geladeira de fruta nova. Eu quero encher a tua geladeira de fruta fresca, mas está ocupada com fruta velha, com fruta mastigada, com fruta vencida, com fruta podre. Pois ninguém vai
até que tome a decisão de sair. Muitas pessoas precipitadamente levantam a mão e tomam a decisão de ir, mas elas nunca irão, porque primeiro elas têm que levantar a mão para tomar a decisão de sair do lugar aonde estão. Você só irá para um lugar de sucesso quando você decidir sair do lugar de fracasso. Você só entrará num lugar de avanço e crescimento quando você sair do lugar de procrastinação. Você só entra nesse lugar de fé quando você sair desse lugar de medo. Você só entra e só vai para esse lugar de experiências sobrenaturais quando você sair desse lugar de autoconfiança. Só vive o sobrenatural quem sai do lugar da autoconfiança. Quem está no lugar de autoconfiança, de autossuficiência, nunca viverá o extraordinário de Deus. Abraão só foi porque primeiro ele saiu. Ele só entrou na terra porque primeiro ele saiu de uma terra. Ele só viveu uma experiência nova porque primeiro ele abriu mão de uma experiência velha. Ele só obteve novas riquezas porque primeiro ele saiu de um lugar de riquezas. E o homem que confiava tanto em si mesmo, agora é chamado de pai da fé. E fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza absoluta daquilo que se espera. Meu irmão, a minha oração é que o legado que Estevão deixou nos alcance nessa noite. E cada um aqui possa ter a experiência gloriosa de ver Deus aparecer para você. Porém, entretanto, quando Deus aparece, tudo muda. Quando Deus aparece, geralmente a primeira coisa que Ele faz é trocar você de ambiente, é tirar você do lugar, é mexer com a sua estrutura. Geralmente quando Deus aparece para nós, a primeira coisa que Ele faz não é passar a mãozinha na nossa cabeça e fazer cafuné. Geralmente é um pontapé no traseiro mesmo e dizer: vai. Para onde? Vou te mostrar. O que tem lá? Você vai descobrir. Mas é bom? Você vai saber. Deus apareceu a Abraão. E Deus não tirou Abraão da terra dele. Eu já ouvi pastores pregando equivocadamente isso. Deus tirou Abraão da zona de conforto. Não, Deus não tirou Abraão da zona de conforto. Deus apresentou um plano. Deus convidou Abraão para uma aventura que incluía a decisão de abrir mão dos seus confortos, de abrir mão da sua realidade atual, para pela fé começar a viver uma outra realidade. E se você ler a história inteira de Abraão, alguém tem dúvida que ele fez a decisão certa? Nenhuma dúvida. Abraão não trocou o certo pelo duvidoso, porque a fé é a certeza daquilo que eu espero. Feche os seus olhos nessa noite. Comece a pedir: Deus, aparece para mim, como você apareceu para Abraão. Aparece para mim, nesse lugar que eu estou mesmo, nessa realidade atual que eu estou vivendo. Deus, aparece para mim, se revela para mim. Eu não quero mais viver da experiência do outro. Eu não quero mais viver de testemunho das outras pessoas. Aparece para mim, Senhor, como o Senhor apareceu para Abraão e deu a ele um comando
para ele sair da terra dele. E ele nem sabia onde era o lugar que o Senhor estava mandando ele ir, mas ele tinha uma certeza: o melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade, Senhor. Abraão tinha uma certeza que o melhor lugar do mundo é o centro da tua vontade. Então, Deus, aparece para mim e revela para mim qual é o centro da tua vontade, para que, se eu já estiver nele, eu me mantenha nele, e se eu não estiver, eu corra apressadamente para lá, como Abraão fez. Ó Deus, me tira desse lugar de medo. Estevão estava ali diante de homens com pedras enormes nas mãos, mas nem uma gota de medo foi vista nos seus olhos. Ó Deus, me tira desse lugar de insegurança. Estevão estava ali diante dos seus acusadores, e ele não esboça uma sombra de insegurança, pelo contrário, ele se mostra plenamente seguro, na certeza de que Deus é soberano, e Ele está costurando a história, e Deus sabe exatamente tudo o que está fazendo. Me tira desse lugar de fraqueza, me tira desse lugar de inconstância, porque Estevão estava ali diante da morte, mas nenhuma fraqueza foi vista nos seus olhos. Pelo contrário, os seus inimigos se iravam e se irritavam ainda mais, porque quanto mais pedras eram atiradas, mais a glória de Deus era vista nos olhos daquele homem. Me tira desse lugar, esse lugar de timidez e até de covardia, onde diante de uma adversidade, de um problema, eu logo recuo, eu logo volto atrás, eu logo abro mão do ministério. Me tira desse lugar de covardia, de medo, aonde diante de acusações, eu logo abro mão do meu chamado. Me leva para esse lugar de convicção, porque Estevão está ali diante de seus acusadores, pedindo que ele negasse a Jesus, e eles estão com pedras nas mãos, ameaçando matá-lo. E ao invés de se defender, ou ao invés de negar o evangelho, ou ao invés de recuar na fé, ele abre a sua boca para proclamar a verdade absoluta de Deus, desde o início da história da humanidade. Ó Deus, aparece para mim, Senhor, e faz de mim alguém que vai deixar um legado para todos aqueles que vierem depois de mim. Aparece para mim, Deus, e deixa a sua história marcada na minha história. Aparece para nós hoje, Deus, e faz de nós homens e mulheres de fé, que caminham em passos apressados para o centro da tua vontade. Você pode se colocar em pé nessa noite?